E aí, moçada, vamos aqui agora resolver mais uma lista sobre Física B do curso de ABI da UFLA. Dessa vez a lista trata de exercícios de termologia, transformações gasosas e teoria cinética dos gases. Em uma escala linear de temperatura X, a água evapora a 500 graus X e congela a menos 250 graus X. Em uma escala linear de temperatura Y, a água congela a menos 20 graus Y e evapora a 130. Letra A. Qual é a fórmula que relaciona a temperatura na escala X, Tx, com a temperatura na escala Y, Ty? Então, vamos utilizar o teorema de Thales aqui. A gente vai colocar os valores correspondentes nas duas escalas. O ponto de vapor na escala X é 500. Na escala Y é 130. O ponto de gelo na escala X é menos 250. E na escala Y é menos 20. Eu tenho essas correspondências aqui. Como eu quero achar uma equação, eu escolho um valor intermediário. Eu vou chamá-lo aqui de Tx e aqui de Ty. Então eu vou fazer uma relação nas proporções dessas distâncias. Eu vou pegar aqui, Tx até menos 250 e 500 até menos 250. E vou repetir do outro lado aqui. Então a gente vai ter Tx menos 250. É sempre mais fácil deixar as variáveis em cima, para não precisar fazer contas mais complicadas e errar. E embaixo aqui vai ficar 500 menos 250. É igual a, eu repito na mesma ordem, Ty menos 20 dividido por 130 menos 20. Dando aquela ajeitada, Tx mais 250 dividido por 750 é igual Ty mais 20 dividido por 150. A gente pode simplificar para facilitar as contas. 750 com 150, eu tenho 5 e aqui fica 1. Multiplico cruzado, temos que Tx mais 250 é igual a 5 vezes Ty mais 100. Isso quer dizer que Tx é igual a 5 vezes Ty menos 150. Essa é a equação de recorrência de Tx para Ty e vice-versa. A letra B pede para fazer a conversão. Uma temperatura de 50 graus Y corresponde a que temperatura na escala X? Basta você substituir, então, aqui, 5 vezes 50 menos 150. Quer dizer que eu tenho 5 vezes 50, 250, menos 150, eu tenho 100 graus X. E assim está resolvido o exercício número 1. Exercício número 2, sobre transformações gasosas, diz o seguinte: um pneu de automóvel é cheio até uma pressão manométrica de 100 kPa, quando sua temperatura é de 30 graus. Então, a gente anota a pressão P0 como o 100 kPa mais o 101 da pressão atmosférica, porque a gente tem que usar a pressão absoluta. Então, eu tenho 201 kPa. E a temperatura inicial de 30 graus Celsius. Somando 273, eu tenho 303 Kelvin. Eu jamais utilizo temperatura em graus Celsius. Depois de viajar a altas velocidades, a temperatura do pneu passou para
55 graus Celsius, que equivale a 328 Kelvin, né, somando 273. Suponha, na letra A, que o volume do pneu não varie, ou seja, o ΔV é zero, ele não entra na expressão, e que o ar se comporte como um gás ideal. Determine a pressão manométrica do ar no pneu. Então eu faço as contas com a pressão absoluta. P0, V0 sobre T0 é igual a PV sobre T. Lembrando que não tem variação de volume, eu já corto o volume. Pressão inicial, 201, dividido por T0, que é 303. É igual a pressão final dividido pela temperatura, que é 328. Então, eu tenho 328 vezes 201 dividido por 303. Utilizando uma calculadora para facilitar as nossas contas. Temos que a pressão absoluta é 217, arredondando aqui, quilopascal. Né? Aí, a pressão manométrica, aqui, ó, a gente achou a pressão absoluta. Aí, a pressão manométrica, vou colocar um M aqui, ó, ela vai ser os 217 menos a pressão atmosférica, que era 101. Quer dizer que eu tenho uma pressão de 116 kPa. Veja que eu estou usando aqui apenas 3 algarismos significativos, o 1, 1 e o 6, porque todos os meus valores tinham 3. Ó, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. O correto de usar nas medidas é esse. E na letra B, pede, determine a pressão manométrica se o pneu se expande e o volume do ar nele contido aumente 15%. Aumentar 15% é como se o volume final fosse multiplicado por 1,15 do volume inicial, certo? Então, a gente utiliza a mesma expressão, porque está falando de um gás ideal, P0, V0, T0, é igual a PVT. Agora, eu vou encontrar um valor diferente desse 116. Eu tenho que P0 vale 201 vezes V0 dividido por 303 é igual pressão final que eu estou procurando vezes 1,15 vezes V0 dividido por 328. Eu vou multiplicar aqui, eu vou simplificar o V0, eu chego que a pressão vale 328 vezes 201 dividido por 303 vezes 1,15. É praticamente pegar o que eu achei na questão anterior e dividir por 1,15, né? Dividido por 1,15. Eu vou achar 189 quilopascal. Essa é a pressão, repetindo, né? A pressão total. Eu preciso achar a pressão manométrica. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Nesse caso, de novo, né? A pressão manométrica vai ser 189 menos 101. Eu tenho aqui 88 quilopascal. É isso aí, questão número 2. Vamos para o último exercício, o número 3, que é sobre a teoria cinética dos gases. Então, 1 mol de gás xenônio está em um recipiente de 2 litros a uma pressão de 15 atm. Então, o número de mols facilita a nossa vida, que é 1 mol. Eu tenho um volume de 2 litros e eu tenho uma pressão de 15 atms.
qual a rapidez RMS, ou seja, qual que é a velocidade média quadrática dos átomos de xenônio. Calcule e compare sua resposta com a rapidez RMS das moléculas do gás hidrogênio sobre as mesmas condições, dadas as massas molares. Inicialmente, vamos precisar calcular aqui qual é a temperatura do gás. Vamos utilizar a equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Pressão 15 atm, o volume vou deixar em litros, aí eu utilizo a constante, né? 1 mol, eu vou utilizar a constante nas unidades adequadas, 0,082 vezes a temperatura. Então eu tenho 30 dividido por 0,082. Utilizando uma calculadora, temos aqui 365,8, que a gente vai arredondar para 366 Kelvin. Temperatura sempre sai em Kelvin. Então, vamos utilizar a equação de velocidade média quadrática, que é dada por raiz de 3 RT dividido pela massa molar. Então, vamos calcular primeiro do xenônio. Velocidade RMS é igual a 3 vezes, dessa vez eu tenho que colocar a constante no sistema internacional, que é 8,3, né? A temperatura eu calculei 366 aproximadamente. E vamos colocar a massa molar também no sistema internacional. Eu vou precisar transformar gramas aqui, ó, para quilogramas. Então basta eu multiplicar por 10 a menos 3. Aí eu tenho quilograma por mol. Então aqui vai ficar 131, na verdade, 0,3 vezes 10 elevado a menos 3. Velocidade média quadrática vai ser aqui raiz de, com o uso da calculadora, chegamos em 263,4, aproximadamente 263 metros por segundo. Ele pede para fazer as contas também para o gás hidrogênio, né? Então, a gente sabe que as mesmas condições de pressão, volume, né, e temperatura são sempre idênticas, né, para todos os gases. Eu tenho o mesmo número de mols, então 1 mol de um gás ocupa o mesmo volume, na mesma temperatura e pressão. Então, o que vai mudar aqui é apenas a massa molar, né? E a gente vai ver o seguinte: como a temperatura é a mesma, eu tenho mesma energia cinética média. Logo, né, o gás que tem moléculas mais leves, que é o gás do hidrogênio, ele tem que ter uma velocidade maior para compensar isso, porque a energia cinética é o produto da massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. E a gente vai pensar no seguinte: o xenônio é mais de 60 vezes maior do que o hidrogênio. Como aqui eu tenho uma relação de raiz, provavelmente a velocidade do hidrogênio vai ser umas 8 vezes maior. Vamos ver aqui. Então, eu repetindo essas contas aqui, para o hidrogênio, né, velocidade média quadrática vai ser igual. Já vou colocar os valores numéricos aqui. Isso aqui é do xenônio. Agora eu vou fazer para o hidrogênio, que vai ficar 3 vezes 8,3, né, que é a nossa constante, vezes 366. A massa eu coloco em quilogramas, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Velocidade média quadrática, eu tenho aqui, usando a calculadora, que 69,4 vezes 10 a terceira. Podemos dar uma ajeitada nisso,
mas vamos utilizar a calculadora. Eu tenho um número 4556,7 vezes 10 à terceira. Se eu extrair a raiz disso, também usando uma calculadora, eu vou chegar no seguinte resultado: 2.134, vamos arredondar a última casa aqui, 2.135 metros por segundo. Como eu disse, aqui é do hidrogênio, a proporção dessa velocidade é na casa de 8. Vamos ver aqui se dá mais ou menos isso aqui. Se eu dividir aqui, a razão 2.135 por 263, eu chego aqui em 8,1. É a razão entre elas. Então, o motivo dessa velocidade ser 8 vezes maior é que a massa molar do xenônio é quase que 64 vezes maior, como está na raiz, aí 64, 8. Então eu tenho essa proporção. Aqui fica resolvido então o terceiro exercício da lista, galera. Então não se esqueçam, dê uma força, se inscrevam no meu canal. Não deixem de curtir, compartilhar, comentem, que a gente vai resolvendo aí. Assim que precisarem de resolução de exercícios, me mandem. Alguns têm o meu contato, só me mandar que eu resolvo. Abraço, galera, e bons estudos. Valeu!